Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sábado abençoado, um dia próspero. É um dia magnífico que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos presenteou. Então estamos aqui com a oportunidade de fazermos a vontade do Senhor. Estamos aqui com a oportunidade de agradecer a Deus por todas as coisas, por todos os benefícios, por tudo que Ele nos tem concedido. Louvado seja, exaltado o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nessa manhã abençoada. Nós louvamos e agradecemos a Deus por mais esse dia repleto de bondade, repleto de luz. E estamos felizes por esse terceiro dia da nossa campanha. Aviva, ó Senhor, a minha vida. Aviva no meio dos anos. Aviva-nos, Senhor, porque necessitamos desse avivamento, necessitamos dessa presença, necessitamos dessa busca constante. Então pedimos ao Senhor nessa manhã, diante dele, que ele nos derrame, que ele nos encha, que ele nos prospere em tudo aquilo que nós colocarmos à planta dos nossos pés, que ele nos encha da sua graça, do seu amor e da sua plenitude. E estamos aqui recebendo do Senhor o Espírito Santo de Deus, transformando o nosso amanhecer. Que Deus possa te abençoar nesse dia. E hoje nós vamos continuar no livro do profeta Abacuque. Pegue aí. Hoje nós vamos continuar, versículo 12, tá? 1:12 vai dizer assim: Não és tu, ó Senhor Jeová, desde a eternidade, meu Deus, meu santo? Não morreremos. Tu os estabeleceste, Senhor Jeová, para exercerem o juízo. Tu, ó rocha, tu constituíste-os para castigar. Tu és demasiadamente puro de olhos para contemplar o mal. Então, por que contemplas imóvel injuriadores e guardas silêncio, quando o ímpio devora aquele que é mais justo? E tornarias os homens como os peixes do mar e como os répteis que não têm quem os dirija. A todos pescam com anzol e os arrastam com a sua rede e os recolhem em suas malhas varredoras. Depois se alegram e se regozijam. Oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso à sua malha, porque graças a eles recolhem gordas porções e engrossam os seus manjares. Não há de continuar assim até esvaziar a sua rede, e não deixarão de massacrar sempre as nações sem piedade. Então aqui nós vamos ver o primeiro momento da resposta da queixa na boca do profeta, né? Primeiro Deus introduziu a resposta e agora ele usa a boca do próprio profeta para falar na boca dele uma resposta para ele. Porque ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a entender o que Deus está falando. E ele começa dizendo: Senhor Jeová, desde a eternidade tu és o meu santo. Aqui é como uma questão de resposta, de pergunta, perdão. Mas como é uma frase com pergunta, é o próprio Deus perguntando para ele. Não és desde a eternidade o meu santo? Com certeza nós não morreremos. Aqui o profeta entendeu que nesse momento em que os caldeus começavam a assediar a cidade de Judá, nesse momento de Jerusalém, aqui os aviões passam, dá um barulho, nesse momento ele entendeu que era para castigar, não era para a morte, era para trazer um castigo pelas transgressões de Judá, não era para a morte, era para estabelecer o que o Senhor Jeová tinha programado, juízo. Então ele chama o Senhor de rocha. Tu és a minha rocha, ó dureza. O Senhor é uma rocha. Sobre ele ninguém consegue fazer nada contra a rocha. Nós humanos nada podemos contra a rocha. A rocha é eterna, a rocha do poder, a rocha do poderio. Então nós não podemos fazer nada contra a rocha. Nós não temos poder para a rocha.
Então aqui ele entende que a rocha constituiu os caldeus para castigar, não para a morte. E talvez nessa manhã você vai entender uma palavra dura, porque vai dizer que o Senhor nesse momento, muitas vezes, constitui pessoas, constitui situações na nossa vida para nos... Ontem a gente viu que era para nos levantar, que Ele nos fazia levantar. Então, de uma forma ou de outra, para que nós despertamos do nosso sono da indolência, para que nós despertamos daquilo que estamos vivendo, muitas vezes vem juízo sobre nós. Muitas vezes vem situações a quais nós não entendemos por quê, a quais nós não entendemos se o Senhor vai permitir que nós morramos. E aqui ele diz que não é para morrer, e sim para castigar das nossas iniquidades, das nossas transgressões. No versículo 13 vai dizer que ele é demasiadamente puro. Ele tem os olhos que não podem contemplar o mal. O Senhor é puro, o Senhor é santo. Ele não tem graça em contemplar o mal. Ele odeia a injustiça. E o que mais me chamou a atenção nessa manhã foi esse versículo 14, que vai dizer: e tornarás os homens como os peixes do mar e como os répteis que não tem quem os dirija, homens sem direção. Porque os peixes do mar, os répteis, eles andam vagueando, eles se transmitem, se transportam de mar em mar, se transportam de água em água, se transportam de terra em terra. Eles vão sem direção, eles seguem a direção do instinto. E o profeta pergunta: vais deixar esses homens sem direção, assim como os répteis e como os mares? Vais deixar eles que não tem quem os dirija? Então nessa manhã, que nós possamos ter uma direção do Senhor, que nós possamos ter uma direção do céu, que nós possamos ter uma direção de Deus sobre a nossa vida, que nós permitamos que o Espírito nos guie, que nós permitamos que o Espírito Santo nos guie pelas veredas da justiça, que nós tenhamos direção nessa manhã, que nós não caminhamos como os répteis, sem direção, sem saber para onde vão, nem quando vão voltar, mas que nós possamos ter direção da parte de Deus nessa manhã. Porque diz aqui que os caldeus, eles oferecem sacrifício e eles recolhem as gordas porções e engrossam os seus manjares. Aqui está falando de riquezas, está falando de riquezas, de que adianta termos todas essas coisas, do que adianta termos todas essas riquezas gordas, né? Engordar os nossos manjares, engrossar as nossas porções. De que adianta não termos piedade pelo nosso irmão? Assim eram os caldeus, engordavam as suas porções, engrossavam os seus manjares, se enchiam de despojos, de guerra, se enchiam daquilo que eles recuperavam dos outros, matando sem piedade, impiedosos. E aqui vem aquela pergunta: de que adianta? De que adianta ser assim? O que nós temos em Deus? O que Deus tem para nós? O que nós temos que receber da parte de Deus? O que nós temos que buscar? Nós temos que buscar em Deus aquilo que nós estamos buscando nessa manhã: avivamento, vontade de estar na sua presença, vontade de não pecar, vontade de prosperar na presença de Cristo, vontade de servir a Jesus, vontade de fazer a obra, de fazer a vontade dele. É isso que nós temos que buscar, e não engrossar os nossos manjares, e não pensar nas riquezas, e sim nas riquezas eternas, naquilo que está preparado, projetado. Porque aqui nós nos encontramos por um certo tempo, 70 anos, 80 anos,
90, mas e o tempo eterno? E o tempo da eternidade, que é garantido na nossa vida? Temos que saber aonde vamos e como vamos. Temos que saber o que nos espera. Temos que ter certeza do lugar que vamos habitar. Então, nessa manhã que nós possamos ter essa sensação de ter direção, direcionamento, sermos direcionados por Cristo, sermos direcionados a fazer a vontade dEle, sermos direcionados a buscar aquilo que é necessário para que nós possamos viver melhor. Vamos orar um pouquinho nessa manhã? Deus poderoso, eterno e santo, te louvamos e te bendizemos nessa manhã, Pai. Entendemos que a Tua palavra nessa manhã vem falar no nosso coração sobre a direção e também que Tu és a nossa rocha, ó rocha eterna. Santo, santo, santo é Teu nome. Guia-nos, Senhor, nas veredas da Tua justiça. Guia-nos, Senhor, para encontrarmos esse avivamento pessoal, para encontrarmos esse avivamento a qual necessitamos. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Derrama sobre nós do Teu unguento. Derrama sobre nós do Teu poder, da Tua graça. Derrama sobre nós do Teu amor infinito. Restaura em nós a Tua vontade, o Teu amor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Não nos faças transgressores, assim como eram os caldeus. Não nos faça impiedosos, assim como eram os caldeus, Senhor. Mas nos faça santos, nos faça pessoas dirigidas, direcionadas por Ti. Ó Espírito, direciona a nossa vida nessa manhã. Direciona o nosso sábado, direciona o nosso ser, direciona o nosso tempo. Direciona, Senhor, aquilo que nós precisamos ser direcionados. Abre nossos olhos espirituais, mostra-nos a Tua verdade. Dirige-nos segundo a Tua vontade, Pai. E que o Teu amor, Ele possa refletir em nós a Tua graça, o Teu poder, a Tua piedade. Senhor, nos faça ser melhores nessa terra, neste dia chamado hoje. Que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida. Que o Teu nome seja engrandecido, exaltado em nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, usa-nos com graça nesse dia. Transforma o nosso ser. Transforma, Senhor Jesus, as nossas famílias. Limpa-nos daquilo que não provém de Ti. Ajuda-nos, Pai, a ser melhores. Ajuda-nos, Pai, a sermos direcionados, a termos uma direção clara. Ah, Jesus, somente Tu és a direção. Somente Tu és aquele que mostra o caminho. Somente Tu és aquele que abre o caminho em meio ao mar. Deus poderoso, Ekeichou. Em nome de Jesus, Pai, Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Derrama, aviva a minha obra, Senhor, nessa manhã. Aviva a minha vida, Senhor. Aviva, Senhor, aviva, aviva, Senhor. Vem avivando o nosso ser, o nosso intelecto. Ah, Pai, as nossas menções, Pai. Ah, aviva, Senhor Jesus, a nossa vida como mulher, como filha, como mãe, como esposa. Ah, Jesus, aviva a nossa vida como marido, Senhor. Aviva a nossa vida como sacerdote do lar. Aviva a nossa vida, Senhor, como ministro do Evangelho. Ah, Pai, eu direciono esta palavra a todos aqueles que nos ouvem nessa manhã. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus eterno. Aviva, Senhor, a Tua obra por meio dos anos. Ah, Pai querido, Pai amado, santo, 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 e de nós tenha misericórdia, faze-a conhecida, Senhor, faze a minha obra, Senhor, a obra que está em mim, Senhor, eu como obra, ser conhecida por meio dos anos, Pai, que nós possamos deixar um legado nessa terra, debaixo da Tua presença, Senhor, Deus poderoso e Deus santo, grande, grande El Shaddai, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, toma essa manhã nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, Pai, assim eu te agradeço. Te louvo e te engrandeço por tudo, Pai. Amém. Que Deus abençoe você. Café com Palavra até amanhã, em nome de Jesus.